Seja bem-vinda ao programa Meus Alunos Canhotos. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para ajudar o seu aluno canhoto em sala de aula. Meu nome é Manuela Correia e hoje o tema é como identificar os alunos canhotos em sua sala de aula. Uma coisa que geralmente as pessoas confundem quando a gente fala em identificar o aluno canhoto é que muitas pessoas acham que a gente está se referindo a querer transformar um canhoto em destro. E não é disso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando é sobre descobrir qual é a lateralidade da criança, descobrir qual é a mão dominante dela. Não para modificá-la, mas para ajudar essa criança a ter as técnicas adequadas para que ela se desenvolva na vida escolar com tranquilidade, não encontre desafios na hora de escrever ou na hora de realizar outras atividades dentro de sala de aula. Então, é muito importante a gente ficar atento a essa questão da identificação com o propósito de ajudar a criança e não com o propósito de querer transformá-la em uma criança destra. Uma pergunta que sempre me fazem é: e qual é a diferença entre um canhoto e destro? Por que não deixar a criança canhota igual a uma criança destra em sala de aula? E o que eu sempre tento mostrar para a pessoa é que os canhotos têm algumas diferenças em relação aos destros. Não só porque eles usam a mão esquerda, mas porque na hora de eles usarem a mão esquerda para realizar atividades com objetos ou com técnicas que foram pensadas para destros, isso pode ser um desafio para eles. Então, é preciso que a gente saiba quais são as crianças canhotas para que eles tenham acesso às mesmas oportunidades que uma criança destra. E o que seria ter as mesmas oportunidades? É dar a cada um o que é de acordo para cada um. Então, se a gente ensina técnicas de criança destra para uma criança canhota, isso é justo? Não. Seria um tratamento desigual. A gente tem que dar a cada um o que é de cada um. E se existem técnicas para ajudar as crianças canhotas, a gente precisa demonstrar essas técnicas para elas, para facilitar a vida delas, deixá-las mais tranquilas, felizes, menos frustradas e, em consequência, elas terem a oportunidade de aprender com as mesmas facilidades que um destro. E não que uma criança canhota tenha, por exemplo, necessidades especiais. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é que existem necessidades específicas, porque são crianças que têm características diferentes. São crianças que pensam diferente. As crianças destras pensam normalmente no sentido horário e as crianças canhotas pensam normalmente no sentido anti-horário, ou seja, é uma diferença grande na maneira como elas pensam. E isso se reflete na hora que eles vão escrever, na hora que eles vão apontar o lápis, na hora que eles vão abrir a garrafa de água, na hora que eles vão fazer algumas atividades em sala de aula. É por isso que é importante a gente ter essa identificação. É por isso que é importante a gente descobrir em nossa sala de aula quais são aqueles alunos que são canhotos. E o mais importante é a gente começar discutindo, na verdade, qual é o conceito de ser canhoto. Canhoto é todo aquele que usa 70% a mão esquerda para realizar as atividades. Ou seja, um canhoto não faz tudo com a mão esquerda. Ele pode, por exemplo, escrever com a mão esquerda, mas escovar os dentes com a mão direita, pentear o cabelo com a mão direita. Pode existir alguma coisa que o canhoto faça com a mão direita. O importante, então, é a gente ficar atento para que cada canhoto é diferente um do outro. Por quê? Porque se a característica é até 70% de usar a mão esquerda, isso significa que pode ter canhoto que usa a mão esquerda para 90% das atividades, o outro que usa para 70%, 75%, 80%, ou seja, há variações grandes no que as pessoas canhotas usam a mão. Mas é muito importante a gente ficar atento para o fato de que sempre eles vão escrever com a mão esquerda. Isso é muito importante quando a gente está em sala de aula, para a gente observar que na questão da escrita eles vão sempre usar a mão esquerda, mas podem existir outras coisas que eles queiram fazer com a direita.
É muito raro você encontrar um canhoto que use a mão direita para cortar. Normalmente, além de escrever, eles também cortam com a mão esquerda. Às vezes vai ter canhoto que vai se adaptar a cortar com a mão direita, mas isso é muito raro. E exigir que uma criança pequena treine a cortar, usar tesoura comum na mão direita não é uma coisa muito legal, porque isso significa que ela vai usar uma mão que não é a mão que ela tem mais habilidade, que ela tem mais habilidade motora fina. Então, é muito importante a gente ficar atento quais são as coisas que a criança faz com a mão esquerda e com a mão direita, sempre lembrando que para escrever é sempre a mão esquerda e para tesoura também é sempre a mão esquerda. Apesar de que a gente não deve oferecer uma tesoura comum na mão esquerda da criança. A primeira vez que eu encontrei técnicas para aprender como identificar uma criança canhota foi quando eu encontrei um livro de um autor inglês chamado Mark Stewart. Eu vou mostrar para vocês aqui o livro. O livro é esse aqui, ó. Isso significa, então, você acha que ele é canhoto? Esse livro aqui é um livro que ensina quais são as técnicas para você identificar uma criança canhota e eu vou discutir com vocês hoje nesse vídeo. E também é um livro que tem atividades de cortar, que são atividades de cortar próprias para criança canhota, específicas para crianças canhota. Ele tem, então, e também, ó, tem mais atividades de cortar aqui, que mostra, por exemplo, que para criança canhota, ao invés de começar a cortar pela direita, é mais fácil começar a cortar pela esquerda. E também tem mais atividades aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que são atividades de desenhar. Então, por exemplo, ele mostra aqui, ó, a posição do papel adequada e a maneira, como é que a criança deve treinar, ó, para poder ela fazer os círculos no sentido correto e para ajudá-la a treinar. O que significa que, já que essas crianças pensam de uma maneira diferente, a gente precisa ter paciência e a gente precisa ter conhecimento. Paciência para ensinar essas técnicas novas e, às vezes, para ter que repetir algumas vezes algumas técnicas que elas vão precisar usar e que são de destros, e também conhecimento para saber o que precisa ser ensinado igual se ensina para uma criança destra e o que precisa ser ensinado de uma maneira específica para canhotos. Então, por exemplo, na formação das letras, é importante que a criança escreva da maneira como as crianças destras escrevem. Então, é importante que a gente ensine para a criança que na hora de fazer a letra cursiva, para juntar uma letra na outra, ela vai precisar fazer as letras no sentido horário. Ela vai precisar fazer da maneira como a criança destra faz. Mas existem outras técnicas que são apropriadas só para as crianças canhotas. E é por isso que a gente precisa saber quais são essas crianças em nossa sala de aula. Saber identificar se uma criança canhota foi muito importante para mim quando eu descobri em minha casa, por exemplo, que a minha filha mais velha é canhota e eu pude ajudá-la com umas técnicas específicas, e também quando eu comecei a compartilhar todo esse material e esse conhecimento com outros professores e com outros pais. Muitos professores nas escolas onde eu já dei oficinas ficavam na dúvida sobre se os alunos eram canhotos ou não. Eu estive em consultorias pessoais, né, em que eu ia na escola para ajudar os professores nessa identificação. Por quê? Porque nem sempre, quando a criança é pequena, o professor consegue imediatamente identificar se a criança é canhota ou não. Por alguns motivos. O primeiro motivo é a questão da idade. A criança, quando ela é pequena, ela vai experimentar e ela vai trocar de mão algumas vezes. Isso não significa que ela é ambidestra ou que ela não sabe o que ela está só experimentando. E a gente precisa permitir que essa criança experimente, que ela use as duas mãos, até que ela, naturalmente e sozinha, possa adquirir a confiança de saber qual é a mão que ela vai usar. E então, é por isso que é muito importante a gente ir dando tempo para a criança e dando oportunidade para ela exercitar
a habilidade motora fina e ela ir descobrindo qual é a mão que ela vai preferir usar. Então, até os 4 anos e meio, algumas crianças elas vão naturalmente demonstrar qual é a mão que é a mão preferencial delas. Outras crianças, é a partir dos 4 anos e meio que essa dominância vai se apresentar e ela vai se mostrar. Então, a partir dos 4 anos e meio, a gente já consegue saber qual criança é destra ou canhota. Mas é só a partir dos 8 anos que essa lateralidade ela está completamente estabelecida. Então, a gente tem aí esse espaço entre os 4 e meio e os 8 para ir ajudando a criança a trabalhar a habilidade dela e ajudando ela com as técnicas corretas para que ela tenha mais facilidade no dia a dia. O outro motivo de por que é importante a gente conseguir identificar se a criança é canhota ou não, é que muitas vezes, quando a criança está nessa fase de trocar as mãos, ela vai segurar o lápis com a mão esquerda e com a mão direita e a gente vai terminar achando que ela pode ser destra porque ela leva o lápis para a mão direita, ela leva o lápis para a mão esquerda, mas se a criança tem mais de 4 anos e meio, é possível que isso esteja acontecendo porque ela está com dificuldade de controlar o lápis ou a caneta com a mão esquerda. Então, é preciso que a gente saiba as técnicas adequadas para a criança canhota, porque de repente, se a gente ajudar essa criança, ela vai conseguir segurar o lápis e controlar, e ela vai usar a mão esquerda constantemente, sem ficar trocando de uma mão para outra. E por que saber identificar se uma criança é canhota ou destra em sala de aula é importante? Veja, nem sempre os pais vão identificar que aquela criança é canhota. Isso aconteceu comigo. Eu não sabia que minha filha era canhota e foi a professora que me falou que ela era canhota. Foi a partir daí que eu fui estudar sobre o assunto, que eu fui comprar materiais para ajudá-la e eu fiquei tão impressionada com a quantidade de materiais e técnicas que existiam para canhotos e com a falta de informação da maioria de professores da escola, porque esse assunto não é ensinado nas faculdades de pedagogia. Foi por isso que eu decidi compartilhar com todos vocês esse conteúdo. Ou seja, nem sempre os pais sabem que o aluno é canhoto. Às vezes, eles podem até saber que a criança é canhota, mas eles nem falam para a escola ou para os professores, porque eles acham que o professor vai perceber. Eles acham que quando começarem as aulas e os dias forem passando, o professor vai observar que a criança está usando a mão esquerda e vai saber que ela é canhota. Mas existe ainda uma terceira opção, que é os pais sabem que a criança é canhota, mas não sabem que aquela criança precisa de uma técnica específica. Quais seriam as maneiras para você identificar se uma criança é canhota? Bom, se a criança é pequenininha e você ainda está em dúvida, espere até os 4 anos e meio. Com 4 anos e meio, você vai conseguir observar. Então, uma das primeiras coisas que eu sugiro é você colocar o objeto no meio. Não entregar nem na mão esquerda, nem na mão direita. Você coloca alguma coisa no meio. De preferência, se você conseguir colocar alguma coisa que seja do agrado da criança, que seja uma coisa que a criança queira muito e você colocar no meio, seria o ideal. Por exemplo, se ela gosta de tomar um iogurte que ela levou no lanche e você coloca ele no meio e coloca a colherzinha no meio e vê com que mão que ele vai pegar. Por quê? Na hora da refeição, muitas vezes, principalmente quando a criança vai comer uma coisa gostosa e ela ainda não percebeu ao redor como é que os outros estão fazendo, ela vai ter o instinto natural de ir com a mão que é a mão dominante dela para pegar a colher, ou para pegar uma bala, ou para pegar qualquer coisa que esteja ali no centro e que seja uma coisa que ela queira. Da mesma maneira, se for algum brinquedinho que esteja ali no meio, ela vai utilizar aquela mão. Se for uma situação de que a criança já esteja lanchando, não é um bom momento para você observar. Por quê? Muitas vezes a criança canhota, ela vai copiar os amiguinhos e os professores,
ou as outras pessoas que estão ao redor dela. Isso significa que se você for observar uma criança canhota na hora do lanche, ou na hora do almoço, ou na hora de alguma refeição que ela esteja fazendo na escola, é possível que ela esteja usando a mão direita, mas ela seja canhota. Por quê? Ela estaria usando a mão direita, copiando outras pessoas que ela observou. Então, e nisso é uma coisa que muitas pessoas, muitos professores, quando vão observar, se equivocam. É quando eles vão observar a criança na hora em que ela já começou a comer. Aí já deu tempo para ela parar e pensar, o jeito de comer é com a mão direita. É uma coisa que, assim, que é rápida, ela faz rápido, não é uma coisa que ela para e pensa, mas é uma ação que ela toma consciente, não é uma ação instintiva. Por isso que a sugestão que é dada nesse livro que eu mostrei para vocês no começo e que eu sempre dou em minhas oficinas é que se observe a criança em uma situação em que o instinto vai falar antes da capacidade dela de racionalizar. Então, a gente não deve esperar a criança processar qual mão que ela vai usar para a gente observar. A gente precisa observar essa criança antes desse processo de racionalização. A gente tem que observar ela no momento em que ela esteja relaxada, tranquila e haja com instinto, com impulso, porque é nesse momento que ela vai colocar para fora qual é o verdadeiro instinto dela, o instinto natural dela. É por isso que essa sugestão de colocar alguma coisa que seja gostosa ou atrativa ou alguma coisa que a criança queira. Se a criança também é pequena e você tem a oportunidade de fazer um jogo com ela, por exemplo, de bola, você senta de frente para a criança ou com várias outras crianças em um círculo e uma vai jogando a bolinha para outra. E daí, nesse jogo de que uma pessoa joga a bola para outra, a criança vai usar a mão que é a mão preferencial dela. Só que nesse caso, pode também acontecer a questão de a criança copiar os outros que estão ao redor. E é por isso que é necessário fazer essa brincadeira várias vezes. O livro sugere que se faça essa brincadeira pelo menos umas 20 vezes. Por quê? Porque aí vai dar tempo da criança ir com a mão preferencial dela jogando mais vezes. E você vai contabilizando se ela usou mais a mão direita ou a mão esquerda. Para as crianças mais velhas, as crianças que já estão na época da alfabetização, o que você vai observar é a maneira como ela escreve. Por quê? Muitas vezes, quando a criança é canhota e ela tenta escrever com a mão esquerda, só que ela tem dor, ela sente dificuldade, ela termina passando o lápis para a mão direita. Então, você vai ver muitas vezes uma criança canhota tentando usar o lápis na mão direita. Mas isso não significa que ela é destra. Isso só significa que ela está cansada ou com dores. E por isso trocou de mão. Então, a gente precisa observar, na verdade, não a maneira como ela segura o lápis, mas a maneira como ela está escrevendo. A letra de uma criança canhota, quando ela está escrevendo com a mão direita, é uma letra que fica... Qual é a palavra bonita que eu vou dizer? Fica um pouco bagunçada, né? Para não dizer assim, um garranchinho. Por quê? Ela não tem habilidade para usar a mão direita. É por isso que a letra vai ficar feia. Quando ela usa a mão esquerda, ainda que ela não tenha a técnica adequada, ainda que ela sinta cansaço e dor, ela vai ter uma letra melhor. Por quê? Porque ela tem mais habilidade com a mão esquerda. E é por isso que quando a gente observa a escrita, a gente consegue ter mais confiança para entender se aquela criança é destra ou canhota. Uma outra maneira muito interessante de também você observar se esse aluno é destro ou canhoto é observando o sentido que ele usa para fazer as coisas. Porque essa é também a maneira de demonstrar o instinto natural dele. Por exemplo, se você observar o desenho de uma criança destra,
O sol vai estar desenhado do lado direito. Os carros vão estar virados para a direita. Tudo vai estar virado para a direita. Ele vai desenhar, por exemplo, uma árvore do lado direito. A maçaneta da porta de uma casinha vai estar do lado direito. A chaminé vai estar do lado direito. Se você observa o desenho de uma criança canhota, tudo isso vai estar do lado esquerdo. O sol vai estar do lado esquerdo porque está mais perto da mão dela. Ela vai fazer a maçaneta da porta de uma casinha na esquerda e a chaminé também. Ela vai fazer a árvore do lado esquerdo. Tudo vai estar do lado esquerdo. O carro vai estar virado para a esquerda. Se ela faz um peixinho, o peixinho vai estar virado para a esquerda. Tudo isso vai ser diferente de uma criança destra para uma criança canhota. E isso pode ser também um elemento para ser observado e analisado quando você está identificando se uma criança é destra ou canhota. Além disso, também é possível observar a maneira como essa criança aponta o lápis, a maneira como ela abre a garrafa. Se ela está tendo um pouco de dificuldade para abrir a garrafa porque ela não sabe para que lado que abre, essa criança é canhota. Nesse processo de identificar se uma criança é destra ou canhota, algumas coisas são interessantes. A gente precisa entender que muitas vezes uma criança é canhota na mão, mas ela não é canhota no olho, no ouvido ou no pé. Isso significa que existem jeitos diferentes, além de ter níveis diferentes de ser canhoto, ou seja, se usa sempre a mão esquerda ou a mão direita também, existem também partes do corpo que podem ser diferentes. Ou seja, não necessariamente uma pessoa a dominância do corpo dela é totalmente do lado esquerdo ou totalmente do lado direito. Por exemplo, existem crianças que escrevem com a mão esquerda, mas elas têm o olho dominante, o olho direito. Isso é o que é chamado de lateralidade cruzada. É quando o olho dela não tem o mesmo lado dominante que a mão. Isso pode gerar alguns desafios grandes para a criança quando ela tem a lateralidade cruzada, o que pode exigir muitas vezes o acompanhamento de um terapeuta ocupacional, alguém que possa ajudar a criança a se organizar dentro dessa característica dela. Porque às vezes fica difícil para a criança manter a coordenação motora quando ela tem o que é chamado de lateralidade cruzada. Às vezes tem crianças que o ouvido que vai ser o dominante delas é o direito, apesar de elas serem canhotas. Ou que o pé dela, o dominante é o direito, mas ela é canhota. Como também existem pessoas que são destras e o pé dominante delas é o esquerdo. Então, pode existir essas variações no que é canhoto e o que é destro da pessoa. É por isso que quando a gente vai identificar se uma criança é destra ou canhota em sala de aula, a gente não vai observar como ela escuta, como ela olha ou como ela chuta. Para a gente não é importante saber esses outros aspectos, desde que a criança não esteja enfrentando alguns desafios que sejam muito grandes e que você, como professor, não esteja conseguindo ajudar em sala de aula. Porque daí seria realmente o caso de chamar os pais da criança e explicar que pode estar havendo alguma dificuldade da criança com relação à lateralidade cruzada e que ela poderia precisar de um auxílio de um outro profissional. Em outro caso, não é necessário você saber se a criança é canhota de ouvido ou de pé, e também não se deve observar, por exemplo, a criança em um campo de futebol para saber se ela é destra ou canhota, porque pode muito bem ser o caso dela ser canhota e chutar com o pé direito, ou ela ser destra e chutar com o pé esquerdo. Por isso que a gente não observa os pés e não observa o ouvido nem o olho. Agora, uma coisa muito importante, quando você observar se a criança é destra ou canhota, é muito importante que você lembre de deixá-la à vontade para usar a mão que ela se sinta confortável. Então, ainda que você ache que ela é canhota e que você depois confirme que ela é canhota, se essa criança é pequena, é necessário deixar que ela use a mão conforme a vontade dela. Se é uma criança mais velha, o que a gente vai fazer é ensinar para ela as técnicas corretas
E se, depois de ensinadas as técnicas corretas, essa criança ainda continuar segurando alguma coisa ou escrevendo com a mão direita, é possível que essa criança não seja canhota. Mas antes, a gente precisa ensinar as técnicas corretas, porque muitas vezes ela só não está conseguindo escrever com a mão esquerda porque ela está com dificuldade, está sentindo dor ou ela não está conseguindo controlar o lápis de uma maneira confortável. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre como identificar a criança canhota, e eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês um conhecimento para que vocês se sintam seguros em sala de aula, para observar os alunos de vocês. Obrigada e até a próxima!